matéria lá na Alemanha, que o governo alemão, para início de janeiro, ano que vem, ele está querendo adotar lá a vacinação obrigatória e restrição para os não vacinados. Qual que é a sua opinião a respeito disso, meu amigo? É polêmico, bastante polêmico, né? Então vamos lá. Vacinação obrigatória, né? Nós temos que pensar no contexto geral. Isso não é legal no ponto de vista jurídico, né? Nós não podemos obrigar ninguém a injetar no seu corpo uma coisa que ele não quer, né? Então, essa é a integridade física da pessoa. Então, a minha opinião é que nós devemos seguir o que é a lei, né? O que a Constituição brasileira, sobretudo, diz. Então, é garantir a integridade física da pessoa. Se ela não quer, não vacina. Mas, aí vem, né, a restrição. Exatamente. Para uma decisão dessa, com certeza tem o ônus, né? E tem que existir. Então, eu concordo plenamente, temos que ter restrições e restrições severas para quem decidir não se vacinar. Então, o cidadão ele tem direito de ter sua opinião, mesmo que seja esquizofrênica, porque para mim quem não... Por paixão, tem gente que não vacina por questão política, ideológica e voltada àquelas coisas que a gente estava falando anteriormente aqui, que é de informação errada. Então, essa pessoa ela tem o direito, beleza, e ela também pode sofrer com as consequências, que é restrição. Então, eu acredito que na altura do campeonato, com o surgimento de outras variantes, por que surge variantes, Mota? Porque tem pessoas que ainda estão pegando, tem uma grande parcela de pessoas não vacinadas, com certeza, que está sendo um laboratório ao ar livre para novas mutações. Então, essas pessoas têm que ser restringidas, sim. Nós vacinados podemos ir no show, podemos ir num bar, podemos ir à academia. Agora, pessoas não vacinadas não podem. Na minha opinião, elas têm que ser restringidas, sim. Com certeza. Elas não podem. No campo de futebol, no campo de futebol, no cinema, no show, no shopping, na escola. Bom, ela tem o direito ali de escolha, sim, de não vacinar? Tem, mas as autoridades eu acho que tem a obrigação até de barrar. Exatamente. A ação individual acaba trazendo um prejuízo coletivo. Exatamente. Charles, e você tocou numa informação importante. Vacinação não é um ato individual, é uma ação coletiva. Então, eu não tenho resultado de vacina em indivíduos, em população. Em unidade. É um grupo de pessoas que precisam ser imunizadas para a gente vencer uma situação que, no caso, é a pandemia. Então, assim, imaginar uma escola, por exemplo, e eu não quero que meu filho vacine. Mas e o outro que está lá, que foi vacinado? Ele também tem um direito dele. E ele vai conviver com uma pessoa que não tomou a vacina? Eu acredito que temos que manter a integridade física da pessoa, porque é um direito dela, mas ela tem que ter restrições, sim. E isso já está sendo discutido, o Mota. A gente até teve na última reunião com o Dr. Ismael, secretário de Estado, e a gente vê isso também em outros países, né, como o Charles viu aí na Alemanha. Está cada dia mais evidente. Lá já tem uma quarta onda, né, secretário? Que é necessário essas restrições para a gente ampliar essa adesão às vacinas. Aqui em Uruaçu, por exemplo, Mota, nós temos 4.000 pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose. Ou seja, não estão imunizadas. 10% da população. Que não retornaram para tomar a segunda dose. Nós temos aí... Fica aí o alerta, hein? Gente, vamos tomar a segunda dose. Vamos tomar a segunda dose. Importante. Quem toma só uma, secretário, não é eu que estou falando, não. Sei o que vai. Estou perguntando para o senhor. Quem toma só uma dose, está imune? Não está imune. Não está imune. Então é necessário completar o esquema vacinal. Em todo o mundo biológico, de acordo com a tecnologia, né, a pesquisa desenvolvida, ele coloca a administração da forma com que é eficiente, para garantir aquela eficácia do fármaco, do imunobiológico, no caso. E para essas vacinas, né, excetuando a Janssen, são 2 doses para completar o esquema vacinal. E depois de um tempo, o reforço, que é natural. Passa do tempo, a imunidade ela vai diminuindo, né? E a gente precisa de um reforço, né? Para poder dar um buster, que a gente chama, né?
aumentada nessa imunidade. Mas é isso daí. Então eu acredito que essa restrição, sobretudo, aumenta a adesão das pessoas, né? Nós estamos em Uruaçu com passando de 80% de pessoas com primeira dose, 64% com segunda dose, né? Lembrando que temos aí 4 mil pessoas atrasadas que ainda não tomaram a segunda dose, que precisam retornar. Gente, cara, Não é por falta de disponibilidade. Temos vacinas sobrando, divulgação, temos horário É o rádio que diferencial. fala, as redes sociais, a prefeitura tem horário nas rádios. Mas na hora durante o dia eu tô trabalhando, não posso. Abrimos à noite, semana passada Olha aí, abrimos à noite. Então, assim, temos disponibilidade, fazemos busca ativa para aquele grupo vulnerável, que são os idosos, e para aqueles adultos, né, em geral, temos esses horários diferenciais. Então, assim, não falta oportunidade, falta consciência. Exatamente. E essas 4 mil pessoas uruaçuenses vão se vacinar porque vocês são responsáveis por essa imunidade de rebanho da nossa cidade, que a gente precisa alcançar aí mais que 70% para a gente ficar sempre mais seguro. Todos têm que dividir a responsabilidade, né? De imunizar totalmente. Ainda tem aqueles, Josimar, que pegaram o Covid e na cabeça deles, eles acham que eles já estão imunes porque já pegaram a doença. Como que você vê essa interpretação assim, por parte das pessoas? Como eu diria lá na época a catapora, é? Catapora, você pegou uma vez. Rapaz, quando eu peguei uma vez, foi a maior alegria. Eu falei, rapaz, eu peguei agora. Nem que morra, mas eu não pego mais nunca. Quer dizer, com a pandemia, do Covid não era mesmo. De modo geral, o nosso sistema imunológico ele funciona com essa memória, né? A catapora, por exemplo, só que a gente tem diversos agentes etiológicos, né? Diversos patógenos que causam doenças. E com o novo coronavírus, é uma doença nova, né? Um agente novo, né? Com poucas informações. A gente já tem algumas aí já são 2 anos, mas ainda nada muito claro. E o que a gente tem que diferenciar? Nós Tanto né? Só um parênteses aí, não é muito claro. Tanto é que nós estamos indo para a 4ª onda, quando nós achamos que seria apenas uma onda, né? Exatamente. Quando na verdade não é. Exatamente. E lá que essa reportagem que eu estava lendo, inclusive mostrei para o Gesimar, a reclamação do governo é justamente que os principais casos graves e de infecção é dos não vacinados. Exatamente. Isso é óbvio, isso é claro, evidente, estatístico, contra fatos não tem argumentos. Então, veja bem, nós temos aí 2 imunidades, então. Uma imunidade natural, né, provocada por um adoecimento, né, contraiu o vírus e adoeceu, e uma imunidade natural. E uma imunidade artificial advinda de um imunobiológico, né, de uma vacina. Qual que é a diferença? Por que é importante pessoas que pegaram o Covid se vacinarem? Quando a gente tem uma vacina, Mota, ela produz uma imunidade, de modo geral, padronizada. Então, ela tem um estudo científico que levou àquela dosagem, né, 0,5 ml, em 2 doses, uma com 2 meses, outra com 1 mês, outra com 3 meses. Então, né, um estudo científico definiu aquele esquema com 2 doses para padronizar o nível de eficácia de 60%, de 90%, e isso padroniza essa eficácia. Nós estamos falando de eficácia, não de segurança. Então, Sim. padronizamos a eficácia. Então, de 100 pessoas que tomaram essa vacina, 90 vão ficar imunizadas. Beleza? Ótimo. Isso é uma imunidade advinda da vacina. Já na imunidade natural, provocada pelo adoecimento, nós não temos uma padronização. Eu não sei quantos daqueles indivíduos que pegaram a doença que de fato adquiriram imunidade. Não existe parâmetro, né? Não tem parâmetro. Então, não dá para garantir que pessoas que se adoeceram vão ficar com a imunidade ou sequer pegaram essa imunidade. Então, por isso que precisamos vacinar para garantir esse linear de imunização. Então, é necessário a imunização.